Senhor. Amém. Glórias a Deus. Senhor, abra sua Bíblia comigo, querido, em Josué capítulo 6, Josué 6 e versículo 18. Ontem nós tivemos aqui um culto com os kids à tarde e foi poderoso, irmão, precioso demais. Quinta-feira nós tivemos culto com os homens, a reunião com os homens, foi bênção também, amém? Precioso que nós estamos recebendo e vivendo nesses dias. 6 e 18 diz assim: mas vós guardai-vos do anátema, ficai distantes do que é consagrado à destruição, não tomeis posse de coisa alguma do que é anátema, não vos deixai mover pela cobiça, pois isso tornaria anátema o acampamento de Israel e traria desgraça e destruição sobre toda a congregação israelense. Versículo 19: toda prata e todo ouro e todos os objetos de bronze e de ferro serão consagrados ao Senhor e entrarão no seu tesouro. Amém? Agora vai lá para o capítulo 7. Capítulo 7. E versículo 19 diz assim: Josué disse a Acã, meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade. Declara-me o que fizestes e nada me ocultes. E Acã respondeu a Josué: em verdade eu fui eu que pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e eis o que fiz. Vi entre os despojos um belo manto tecido em Sinear, Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas. E eu me deixei seduzir pela cobiça e me apossei deles, e estão escondidos no chão da minha tenda com a prata por baixo. E Josué mandou alguns homens depressa à tenda de Acã e lá encontrar escondido tudo o que fora relatado com a prata por baixo. Tomaram tudo do meio da tenda e trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel e o depositaram diante do Senhor. Então Josué, juntamente com todo Israel, conduziu Acã, bisneto de Zerá, e a prata e o manto babilônico, a barra de ouro e seus filhos e filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda completa e tudo que lhe pertencia ao vale de Acor. E chegando lá, declarou-lhe Josué: porque trouxeste desgraça e humilhação sobre todos nós? Que o Senhor neste momento ouse e cause a tua desgraça. E todo Israel o apedrejou, e em seguida apedrejou também todos os seus até a morte, e queimou tudo e todos eles no fogo. E sobre Acã ergueram um grande monte de pedras, que existe até os nossos dias. Então o Senhor aplacou a sua ardente ira, e por esse motivo foi dado àquele lugar o nome de Vale de Acor, nome que permanece até hoje. Amém? Curve sua cabeça, querido, onde você estiver. Participe comigo dessa oração. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem servido e derramado em nossa casa, em nossa vida. Declaramos, Senhor, que o fluir da tua graça é maior do que qualquer um de nós que aqui estamos.
que o Cristo que é presente em cada pessoa aqui nesta congregação é maior do que qualquer propósito pessoal e individual. E nós nos sujeitamos, Senhor, à Tua revelação, nós sujeitamos ao profético e nos entregamos agora, Senhor, para ouvir a Tua voz. Nós sujeitamos a nossa mente totalmente, que ela esteja cativa ao senhorio de Cristo nesta noite. Que nós possamos ouvir o próprio Cristo ministrando aos corações, de forma que o Espírito entenda e faça a mente compreender, Senhor, a revelação da pureza da Tua palavra. A Tua palavra, ela é mais pura, e ela também é mais afiada, Senhor, que qualquer espada forjada por mão de homens. Mas ela não é afiada para matar, ela é afiada para edificar. Ela consegue separar, Senhor, o santo do profano, e consegue trazer clareza para nós e pureza ao ambiente que vivemos, a nossa casa, a nossa família. E nós nos sujeitamos à Tua revelação, nós sujeitamos à Tua palavra, nós nos sujeitamos àquilo que o Senhor deseja liberar em nossas vidas e em nossos corações. Amém? Queridos, hoje é o último domingo do mês de março. Então provavelmente nós já vamos encerrar a série de ministrações com a palavra alinhamento. No ano de 2023 nós recebemos a palavra habilitados, hein? E para o mês de março nós recebemos o complemento de habilitados, que é habilitados para alinhar. Porque nós estamos numa edificação, e toda edificação ela precisa estar alinhada, precisa estar no prumo. Então nesse mês de março nós passamos o mês todo revendo alguns fundamentos. É como se nós estivéssemos conferindo aquilo que nós estamos edificando, né? O construtor, quando ele está construindo, ele vem e ele vai conferindo. Quando tem um prédio sendo edificado, a cada andar que se sobe, eles conferem o prumo, né? Para quê? Para garantir. Conforme vai subindo, já vai conferindo, e depois de edificado, confere de novo, para garantir que todos os andares, se você está construindo um prédio de 20 andares, quando chegar no 20º andar, ele tem que estar no prumo, né? E quando a gente fala de prumo, a gente fala de graus, né? Então 1 grau fora do prumo aqui embaixo, você pode falar assim, é pouquinho. Mas na hora que chegar o 20º andar construído, se você for medir, esse 1 grau, que é pouca coisa aqui embaixo, se tornou um desalinhamento visível a olho nu. Porque diga assim para mim, quanto o desalinhamento, diga comigo, o desalinhamento, ele pode ser visto pela quantidade que eu edifiquei desalinhado. Vou traduzir para você. Quanto mais você edifica desalinhado, mais torto fica. No primeiro andar você vai falar assim, isso é só 1 grau. Não é nada. Isso aí tira na tinta. No primeiro andar tira na tinta. No segundo já não tira mais. No terceiro é impossível. No quarto aí, né? Aí daqui a pouco você está construindo uma torre de Pisa e acha que está edificando certo. Você só vai ver depois de pronto.
Então o alinhamento ele é muito importante. Um grau desalinhado no lançamento de um foguete, eu falei aqui semana passada, semana retrasada, não lembro. Você consegue fazer o foguete errar o alvo. Um grau desalinhado num alinhamento de uma aeronave, você vai viajar para Nova York e quando você vê, você parou lá na França, por causa de um grau desalinhado. Ou seja, quanto mais eu caminho desalinhado, mais torto eu fico, mais distante do alvo eu fico. Então qual que é o melhor lugar para arrumar quando a gente está desalinhado, Miquel? No começo. Quanto menos eu caminhar desalinhado, menos distante eu fico da rota. Quanto mais eu caminhar desalinhado, mais distante eu fico da rota. Conseguiram compreender? Por menos que você faça, é pouca coisa, mas o quanto que nós estamos andando. Então o prumo ele tem que ser sempre colocado, suplicada. Por quê? Se você deixa para construir 10 andares, depois vai conferir o prumo, você pode ter uma surpresa não muito boa. Se você sai numa aeronave e não tem certeza que os sistemas de navegação dela está alinhado, está conferido, está nivelado, você pode ter uma surpresa muito grande. Em vez de você chegar num lugar, você cruza o Atlântico. Em vez de você ir para Nova York aqui, ó, você cruza o Atlântico e vai lá para a Europa. E qual é o problema disso? Não era a rota era chegar em Nova York. Qual é a velocidade que nós estamos caminhando? Quanto mais rápido nós estamos caminhando, mais certeza nós precisamos ter que nós estamos alinhados. Porque senão, obrigado, Genésio. Hoje está quente. Porque senão, querido, quando você parar para ver, você já está tão distante e totalmente fora do alvo. E às vezes aquele que está andando mais lento, mais devagar, ele está mais devagar, só que ele vai alcançar o alvo. E às vezes aquele que está correndo em velocidade, desesperado, ele está correndo, mas ele não vai alcançar o alvo. Então diga comigo, a precisão é mais importante do que a velocidade. Não adianta nada, irmãos, a gente vai fazer uma viagem aqui e todos nós temos um destino, Rio de Janeiro. Cada um pega seu carro e vamos nos encontrar lá no Rio de Janeiro, na Serra das Araras. Antes de subir a serra, a gente espera todo mundo ali. Aí alguém entra no seu carro potente e ele compra um carro mais veloz do que o nosso. Alguém que compra uma Ferrari e ele fala, agora sim eu vou pegar a rodovia Presidente Dutra, sentido, e nós vamos para o Rio de Janeiro. Aí todo mundo pega sentido Rio de Janeiro, e o beleza do dono da Ferrari, ele pega a Dutra também, está na mesma rodovia? Tá, só que ele pega sentido São Paulo e ele não percebe, e ele, na sua velocidade, ele dá tudo que pode, que nem os radares conseguem fotografar a placa do seu carro. E em 22 minutos ele está lá em Guarulhos. E aí ele percebe, mas eu estou indo para o Rio de Janeiro. Ele foi veloz, mas ele errou. E quem que pegou o seu carro aqui em 22 minutos, talvez nós chegamos em Caçapava. Mas nós não erramos o alvo, nós estamos mais perto do alvo. E ele está bem mais longe do alvo, porque ele foi em alta velocidade, mas em destino contrário. Então, o mais importante do que a velocidade é a precisão. Amém? Assim é no reino, querido. A precisão ela é mais importante. E eu quero falar um pouquinho aqui sobre esses textos que nós lemos aqui. O povo de Israel tinha um alvo.
E esse alvo era entrar em Canaã, conquistar Canaã, edificar em Canaã, empreender em Canaã, transformar Canaã uma terra santa, uma terra pura. Esse era o alvo. E Deus tinha entregue para o seu povo essa missão. E agora quem liderava esse povo era Josué, e Josué estava debaixo dessa palavra, a mesma palavra que Deus tinha dado a Moisés. E Josué estava debaixo dessa palavra: levar o povo para dentro de Canaã, expandir sobre a terra, expulsando os inimigos, tirando todo o povo que era anátema. Anátema, quando a gente fala, é profano. Todo o povo que era profano. Aquela terra já foi dada ao povo de Israel 400 e tantos anos atrás. Lá em Abraão, o Senhor falou para Abraão: pode medir a terra, essa terra é dos seus filhos. Então o povo de Israel estava voltando para o seu lar e conquistando. Todo mundo sabe que Josué, ele era focado na missão. Ele era tão focado na missão que foi Deus que escolheu ele para continuar aquilo que Moisés já estava desabilitado. Moisés foi habilitado a tirar o povo do Egito. Moisés foi habilitado a tirar o povo de um ambiente de escravidão, libertar o povo. Mas Moisés não foi habilitado a colocar o povo lá dentro, porque durante a caminhada, Moisés também não foi preciso em alguns detalhes. Se você for estudar, e se você for ver Deuteronômio, você vai ver Moisés falando sobre isso, que ele se arrepende de ter ouvido o povo, de ter dado ouvido e ter perdido a direção. E aí o Senhor falou para Moisés: não vai dar para você entrar nesse lugar, porque esse lugar você precisa estar habilitado para entrar lá. Não foi só Moisés que não entrou. Não entrou todos os homens daquela geração anterior, todas as pessoas que não estavam habilitados para ser governados por Deus. Então Josué é um homem que ele chama o povo, e quando o povo fica lá duvidando, ele fala assim: ó, vou falar uma coisa para vocês. Vocês escolhem quem vocês querem servir, mas eu e minha casa estou posicionado e eu sirvo a Deus, e acabou. Não sei qual que é o alvo. Era um homem de decisão, um homem que sabia para onde que ele estava indo. Ele não tinha dúvida, ele sabia para onde que ele estava indo. E ele continuou a liderar o povo. Uma das primeiras batalhas que o povo de Israel vence ali é Jericó. E o povo começou a ficar animado, porque essa era uma das primeiras batalhas ainda. Teriam várias outras batalhas, mas o povo começou a ficar animado, porque Jericó era uma cidade fortemente protegida. E apenas com algumas caminhadas pela manhã, algumas caminhadas matinal, que eles rodearam, e num belo dia, com adoração e com muito brado de guerra, eles conseguiram vencer aquela cidade. Só que Josué se encontrou na sua primeira dificuldade como líder de Israel, porque logo após Jericó eles perdem a guerra para o povo de Ai, uma próxima cidade que eles deveriam invadir e expulsar. E veja bem como que estava o preparo dessa guerra. O povo estava tão confiante por ter ganho em Jericó, que eles falaram assim para Josué: Josué, não precisa todo o exército, nós não precisamos de todo mundo. O povo de Ai está morrendo de medo da gente. Eles já foram, a maioria já até foram embora. Tem pouca gente lá. Vamos pegar uns 2.000 soldados aí só, uns 3.000 no máximo. E isso é só como segurança. A gente vai chegar lá e vai massacrar o povo.
E aí eles vão para guerrear. E quando eles entram dentro de Ai, acontece tudo ao contrário. Em vez de eles massacrar o povo, aquele pouco povo que estava lá, aquele inimigo menor, coloca eles para correr e ainda mata 36 valentes de Israel. Aí Josué vai orar ao Senhor: Senhor, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Se Josué não fosse um homem temente ao Senhor, talvez Israel nunca mais se levantaria. Se Josué fosse um homem que não tivesse precisão em ouvir a Deus, talvez nunca mais Israel se levantaria, porque havia algo ali. E se eles continuassem guerreando daquela forma, Israel ia ser dizimado. Então Josué foi até o Senhor e perguntou: Senhor, o que está acontecendo? E aí o Senhor coloca sobre eles e revela a Josué: Josué, está errado. Lá atrás eu falei para vocês não pegar nada. Lá atrás eu falei para vocês não pegar nada que era profano. Alguém de vocês pegou, e isso está no meio de vocês e está corrompendo todo o Israel. E para onde vocês forem, eu não vou. Olha que interessante. O povo tinha uma palavra, Josué tinha uma palavra, ele estava alinhado. Mas por que eles estavam perdendo para um inimigo inferior? O povo de Ai era um inimigo inferior, totalmente inferior. Porque existia um homem que não estava alinhado ao propósito de Deus para aquela nação. O reino de Deus é um reino coletivo. Ele não é um reino de propósitos pessoais. O único propósito que existe dentro do reino é o propósito eterno. E o Senhor nos presenteia com dons para que nós trabalhemos para o propósito dele. Por muito tempo, irmão, nós somos até vítimas, porque a gente mesmo ouve isso e fala: glória a Deus. Quantas das vezes a gente ouve isso? Não, Deus tem um propósito para a minha vida, eu tenho um propósito. E a gente fica focado nesse propósito, achando que o propósito é para a minha vida. E na verdade o propósito não tem nada a ver conosco, irmão. Tudo tem a ver com Ele. Porque dele e para Ele são todas as coisas. Então o propósito não tem nada a ver conosco. E toda vez que a gente acha que o propósito tem a ver conosco, a gente erra o alvo. E foi isso que aconteceu com Acã. O propósito era para todo Israel, e isso incluía Acã dentro do propósito. Mas não tinha nada a ver com Acã. E toda vez que a gente foca em nós e esquece do coletivo, a gente erra o alvo e erra feio. E aí o que acontece? Uma desabilitação para avançar. Enquanto a gente não está alinhado, você não consegue avançar. Então o Josué ficou preocupado, e o Senhor coloca ali, e por ele ser um homem que busca o Senhor aponta para ele e fala: Josué, aqui está o problema. É como se o Senhor estivesse colocando um prumo. Vai lá e resolve. Acã, ele estava interessado em viver os interesses particulares dele. Ele até gostava, ele era um guerreiro, a sua família também, ele gostava de estar no meio de Israel. Cara, ele gostava de ser liderado por Josué. Acã não era inimigo de Josué. Acã gostava de estar liderado por Josué. Acã gostava, Acã celebrou a vitória. Mas dentro de um processo coletivo, ele tinha uma visão egoísta e particular. E ele pega o que? Os despojos de guerra. E Deus tinha falado que não era para pegar. Todo despojo de Jericó era para ter ficado em Jericó, com exceção do ouro e da prata, que isso era, todo o ouro, toda a prata e todo o metal era para tesouro do Senhor, era para ser levado ao templo. E ele olha aquela capa babilônica bonita que estava lá em Jericó. Uma capa babilônica representava status, aprovação,
amigos, representava para ele muita aprovação na sociedade. Um cara que tinha uma capa babilônica, com certeza não era um Zé ninguém na sociedade. Fora isso, ele olhou aquela quantidade de ouro. Se você for olhar, é 600 gramas de ouro, mais eu notei até aqui, 600 gramas de ouro e 2,4 kg de prata. Isso aí dá mais ou menos, hoje convertido pela cotação do ouro e da prata hoje, dá mais ou menos 210 mil a 215 mil reais. Um bom dinheiro. Acã olhou ali e falou assim: que tesouro do Senhor, nada. Eu vou fazer a minha vida e vou continuar como guerreiro. E olha, daqui uns dias eu vou poder usar essa capa. Então eu guardo ela comigo, e daqui uns dias eu tenho uma boa poupança, eu faço uma boa aplicação, a minha família vai estar bem sucedida, eu tenho uma boa capa, eu vou usar essa capa e vou ser um cara validado pela sociedade. Todo o problema do homem que não consegue compreender o propósito coletivo do reino, ele busca ser validado pela sociedade. E ele busca usar o quê? Os dons que são presentes de Deus. Todos nós temos presente de Deus, irmãos. Todos nós temos dons. E este homem começa a usar os dons para ser validado através dos dons. Enquanto para Deus isso não valida nada. Se dons validasse alguma coisa, o Senhor não preocupava em ensinar para nós sobre os seus frutos. Um dom não valida, irmão. E tem uma coisa tão impressionante, é que o dom ele é irrevogável. Uma vez que você ganha, você não perde. Então você pode ser um cara totalmente fora, desalinhado, uma pessoa totalmente desalinhada, fora da vontade do Senhor, caminhando totalmente em rumo ao contrário da Canaã, e os seus dons ainda estarem sendo usados. E alguém olhar para você e falar assim: nossa, esse cara tem bastante dons, é um homem de Deus. Erradamente, porque o dom, o que aprova o nosso dom são os frutos que nós produzimos, não o resultado que o dom produz. Então tem muita gente aí curando, tem muita gente profetizando, tem muita gente fazendo milagres e maravilhas, que os seus frutos não condizem com os dons que ele tem. E aí você fala: por que Deus não retira? Porque tudo que Deus deu ao homem, ele não toma de volta, querido. Só que aquilo que eu recebo de Deus e aquilo que você recebe de Deus, para um propósito, e você usa para um propósito pessoal, se torna morte. Todos nós que estamos aqui dentro, cada um de nós temos um presente de Deus especial. Cada um de nós temos um dom, temos uma graça. Tem uns que tem mais de um. Mas se esse dom for usado para o nosso benefício, nós estamos desconectados do propósito de Deus. E sabe o que é interessante? Acã, ele comete um agravante maior. Além dele roubar a capa, ele pega para si. Ele pega para si o que era do Senhor, a prata e o ouro, e ele leva para dentro da sua casa e esconde. E esse dia eu estava orando e o Senhor me fez, no meio da oração eu parei e eu comecei a ter uma visão de Abraão e de Melquisedeque. Eu parei e o Senhor começou a mostrar para mim Abraão chegando de frente a Melquisedeque e entregando a Melquisedeque o dízimo dos despojos de guerra que Abraão tinha pego quando ele venceu os reis. Lembra dessa história? Aí o Senhor falou assim: você vê o coração de um vai lá, guerreia, pega todo o despojo e entrega a Melquisedeque. O outro vai lá, pega uma parte que ele viu e esconde. Corações diferentes.
Ninguém tinha mandado Abraão fazer isso, irmãos. Não existia nem lei obrigando alguém a dizimar, mas Abraão foi lá e fez por amor, porque ele entendia que dali tinha alguém que serviria a sua casa. E é tão impressionante isso, que Acã pegou a riqueza que não era dele. Ageu 2:8 diz que o Senhor fala assim: minha é a prata e o ouro. Deus é o dono da riqueza, irmãos. O dinheiro foi inventado, mas Deus é o dono da riqueza, não é o mundo. O dinheiro foi inventado por um sistema dominado por um sistema maligno chamado Mamon, né? Para uma nação imprimir dinheiro, o que ela precisa? Ela precisa de reservas de ouro, não é isso? Toda nação precisa de reserva de ouro para imprimir dinheiro. Agora, o ouro representa a riqueza que Deus dá às nações. E sabe por que Deus tinha falado ali para o povo: não pegue o ouro, toda a prata, todo o ouro que representa a riqueza vai ser levado de volta aos tesouros do Senhor? Porque é como se o Senhor estivesse julgando aquela nação de Jericó que caiu. Ou seja, Deus fala assim: eu dei riquezas a essa nação, mas ela não produziu justiça com essa riqueza, então eu pego de volta. Então aquela nação, ela estava sendo abatida porque ela era uma nação que já tinha se profanado no mais alto nível, não tinha mais conserto para aquela nação. A palavra do Senhor para Josué: você vai entrar com Israel aí, você vai matar todo mundo, desde a criança até o velho e todos os animais. Essa nação, ela é profanada, ela não tem mais volta. Ou seja, era uma nação que o coração dela já não tinha mais rendição. Então toda a riqueza daquela nação, o Senhor ia remir ela. Então toda a riqueza voltaria ao Senhor. Mas é tão interessante, querido, que Acã, ele cai no mesmo erro que Satanás caiu. Satanás desejou para si, pela sua concupiscência, ser igual a Deus, e ele caiu por isso. Adão desejou para si, pela sua concupiscência, ser igual a Deus também, através do conhecimento. Satanás queria através da glória, Adão queria ser igual a Deus pelo conhecimento, e Acã queria ser igual a Deus pelas riquezas. O problema de Acã é o desejo desmedido, é a concupiscência, irmãos. O desejo desmedido. Por isso que assim como forem os nossos olhos, será o nosso coração. Esse desejo desmedido por bens, essa ganância, derrubou Acã e fez ele perder o propósito. Ele estava no meio do povo de Israel, caminhando para a terra, já estava dentro da terra, mas eles não estavam compromissados com o que Deus tinha para todo o povo. Antes que cada um enriquecesse pessoalmente, Deus ia enriquecer a nação de Israel. Antes que cada um prosperasse individualmente, Deus ia prosperar a nação toda de Israel. E para que isso acontecesse, Israel precisava primeiro conquistar suas terras. Isso era um trabalho coletivo, conquistar suas terras. E após isso, o Senhor ia começar a prosperar Israel, e a prosperidade do povo de Israel ia fluir para cada família. Propósito coletivo. No reino de Deus não existe nenhum propósito coletivo que nós não sejamos abençoados no nosso individual. Agora, não existe nenhum propósito individual que consiga abençoar o propósito coletivo. É sempre ao contrário, sempre o coletivo. E quando nós entendemos isso e abraçamos o propósito de Deus, quando começa a prosperar o coletivo,
no individual, cada um também começa a prosperar junto. Porque o reino de Deus não é um reino repartido, nem dividido. A construção de um reino é um reino coletivo. Quando o Pai prospera, todos prosperam junto. Sempre foi esse modelo desde a criação. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Sempre foi. O reino de Deus se fala de um pai e um filho, que trabalham juntos. O pai e o filho que estão juntos para um propósito. Jesus não veio cumprir propósito pessoal. Jesus na terra, você não via momento nenhum ele falando assim: não, eu vim cumprir o meu propósito. Não, eu estou aqui para cumprir o que o meu pai me enviou a fazer. Não tinha nada a ver com a vida dele. Ele sempre deixou claro isso. Porque se Jesus agisse egoisticamente, o propósito eterno, a gente hoje aqui, não poderia nem estar reunido aqui hoje para falar de Deus e celebrar, porque nós não íamos conhecer. Então o que João diz em 1 João capítulo 2, na carta de João, que nós não devemos amar o mundo e nem o que o mundo há, ele está falando pelo quê? Pela concupiscência. Se você for lá em João 15, 17, se você quiser ler comigo, 1 João 2, 15 e 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência também passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Deixa eu falar uma coisa para você. Aquele que faz a vontade de Deus permanece, irmãos. Aquele que faz a vontade de Deus resiste. E uma das coisas que eu fiquei muito, quando o Senhor falava comigo sobre esse texto, eu fiquei muito, eu questionava o Senhor sobre algumas coisas. E uma das coisas que eu questionei assim: por que Acã foi apedrejado e a família dele inteira foi apedrejada? A pena na lei para quem roubava não era a morte. A pena na lei de Moisés para quem roubava era pagar em dobro o roubo, mas não morrer. Se o cara roubava um bezerro, ele tinha que dar 2 para aquele que foi lesado. Na lei mosaica era assim, era restituir em dobro o que foi roubado. Eu fiquei alguns dias falando assim: eu não estou compreendendo por que Josué levou Acã para ser apedrejado e a sua família inteira foi apedrejada. Aí o Senhor foi falando comigo: porque ele não roubou, ele profanou, ele pegou aquilo que era meu. A capa, se fosse só a capa, ele ia pegar a capa e ter que restituir, mas não foi isso. Ele profanou, ele pegou aquilo que não era dele, aquilo que era meu. Ele pegou algo que eu já tinha considerado. Embora até a capa era uma profanação, porque o Senhor falou que tudo tinha que ficar naquela cidade amaldiçoado ali, soterrado pelos entulhos daquela cidade. Acã, ele fez o que um homem fez lá na frente, um cara chamado Saul. Quando Deus falou para Saul: entra na cidade lá e mata todo mundo. Aí Saul poupou algumas pessoas, poupou o rei, olhou o gado e falou: ô gadão bonito, deixa eu levar para lá. Aí quando o sacerdote chegou para ele: ô Saul, Deus falou que era para matar tudo, você trouxe o gado. Não, rapaz, mas que gado bonito para a gente oferecer de sacrifício. Ainda quis negociar. Falou: não, Saul, Deus falou que era tudo. Então profanação é a gente andar fora de uma palavra que Deus já nos deu. A consequência dessa profanação foi o quê? Nós já falamos, o povo perdeu uma guerra, perdeu soldados,
perdeu uma família. Perdeu a família inteira de Acã. E a família de Acã era uma família de guerreiros. Então o exército, além de perder lá naquela luta lá atrás, 36, ainda perde a família de Acã. Então quando eu ajo no individual, todo o corpo perde, todo o exército perde. Quando eu vou para as minhas preferências pessoais, o exército perde. E o povo de Israel perdeu, porque a casa de Acã foi eliminada, né? Irmãos, quando uma casa desalinha, ela acaba sendo eliminada. E quando uma casa, né? E o que acontece? O corpo perde. Perde, pastor, perde. Mas não perde para coisa grande, perde para coisa pequena. Foi o que aconteceu aqui com o povo de Israel. Perderam para quem? Para um inimigo que não era nem para perder, irmãos. Para um inimigo que era para eles ter. O inimigo que estava correndo deles venceu eles. O inimigo que estava com medo deles venceram. Por quê? Porque estava desalinhado. Uma casa, uma família desalinhada colocou todo o exército de Deus, todo o povo de Israel em risco de ser dizimado. Mas um homem preciso, obediente ao Senhor, volta ao Senhor e fala: o que está acontecendo, Senhor? Mostra para nós o que está acontecendo. Aonde tem homens precisos que ouvem a Deus, todo o corpo é salvo, querido. Todo o exército é salvo. E você precisa aprender a pedagogia disso, irmãos. Na antiga aliança Deus trabalhava de uma forma, na nova aliança nós temos um outro pacto. Nós sabemos que na antiga aliança, no antigo pacto, tudo que está relatado na palavra é sombra para aquilo que Deus faz na nova aliança. A profanação da família de Acã foi paga com apedrejamento. E quando nós vivemos uma nova aliança, que é o que nós vivemos hoje, Cristo em nós, a esperança da glória, nós sabemos que nós precisamos estar alinhados aos princípios e propósitos revelados de Deus para a sua igreja. Nós precisamos entender que a igreja é uma instituição que Deus criou, assim como a família também é uma instituição de Deus. Na nova aliança nós precisamos entender esses organismos que o Senhor cria, essa compreensão, e é por isso que em Efésios a gente aprende que o homem deve amar sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. E ele diz que Cristo amou tanto que deu a sua vida, e ele fala que o mistério do casamento é tão precioso, e ele fala sobre isso numa comparação da união de Cristo e a igreja. Então só pessoas espirituais conseguem compreender a dimensão do que é a família para Deus e do que é a igreja para Deus. Porque a nossa família é a menor partícula da igreja na sociedade. A minha família, a sua família, a minha casa, a sua casa é uma célula da igreja na sociedade. O que é a célula? É a menor divisão de um organismo vivo. E o que é a igreja? Um organismo vivo. Não é um CNPJ, não é uma instituição, é um organismo vivo chamado de corpo de Cristo. Isso é a igreja. E o corpo de Cristo, ele carrega o quê? Os princípios e os propósitos eternos, que são imutáveis. E a forma da sociedade poder conhecer esse amor imensurável de Cristo é através da igreja. Irmãos, há 2000 anos atrás, os homens viram Jesus, o Filho,
que encarnou o Cristo na terra. Os homens viram os milagres de Cristo, os homens viram o amor de Cristo há 2000 anos atrás. E Jesus andava na sociedade e perguntava para as pessoas: o que você precisa? Então está aqui, receba a cura, receba a libertação. Parava, ensinava, os homens viram Jesus. E como que os homens de hoje continuam vendo Jesus? Pastor, vai vir uma revelação do céu e a pessoa vai abrir os olhos espirituais dela e ela vai ficar espiritual igual eu, que subo ao monte, oro, jejuo, não sei quantos dias e tal, e a pessoa vai ter capacidade de ver Jesus como eu vejo. Esse é o problema nosso. Nós nos tornamos tão religiosos que nós não conseguimos comunicar com o mundo aquilo que as pessoas precisam receber. A única forma das pessoas conhecer Jesus é vendo a movimentação da igreja, conhecendo a igreja como o corpo de Cristo. E quem que é o corpo de Cristo? Alguém que serve a sociedade não para buscar benefícios próprios, mas serve para transformar mentes e reconectar identidades ao destino e propósito eterno. A igreja não é um clube aonde eu venho para ouvir as minhas músicas ou para me conectar com as pessoas que eu mais gosto. Veja como que nós somos tão religiosos. Observe o lugar que você sentou nesse culto. Fala comigo se não é o mesmo que você sentou no culto passado. Se não é a mesma pessoa que você conversou do culto passado. É só uma ilustração. Porque a gente começa a espiritualizar aquilo que Deus já derrubou, irmão. O templo já foi derrubado. O Senhor criou tabernáculos vivos, que somos nós. Homens e mulheres vivas, que são conectadas ao corpo de Cristo, de onde toda a vida de Deus, todo o governo de Deus, parte a partir do Cristo, que governa a sua igreja e nos leva a lugares espirituais. Quais lugares? Aquele que ele fala que ele mesmo está assentado à destra de Deus, e a sua igreja também está assentada à destra de Deus, governando a terra das regiões celestiais. Isso é a igreja. Então, quando eu consigo compreender a dimensão do que minha família é, eu consigo compreender a dimensão de quem é a igreja. Se eu compreender a importância de quem minha família é, eu não vou desviar do propósito nunca. E se eu não desviar do propósito nunca, eu vou fortalecer a igreja. Quem está comigo? Acã, ele pensou em enriquecer e esquecer da sua própria família. E se ele não tinha visão de quem era a sua própria família, dificilmente ele teria visão de quem seria Israel. Na antiga aliança, Israel, Deus levantou Israel para ser uma nação modelo, que influenciasse as nações, através do seu bom costume, através do seu caráter, através da sua prosperidade, através das suas artes, através da sua música, através da sua fé. Israel era essa nação. Deus tirou do meio do Egito, sacudiu o povo, limpou o povo e estava estabelecendo um povo que influenciaria as nações. Mas uma pessoa apenas que não estava conectada ao propósito de Deus para aquela nação poderia colocar em risco o propósito eterno de Deus. Olha o perigo, irmãos, quando nós só pensamos para nós, só pensamos em nós. Na nova aliança nós aprendemos em Tiago 4:7 que nós devemos resistir o diabo e o diabo foge. Na nova aliança, o problema não é o pecado, o problema é que tem muita gente que não quer resistir, porque a concupiscência dos olhos deseja
aquilo que é mais, vamos dizer assim, aquilo que te traz status, aquilo que te traz afirmação, e as pessoas procuram isso. Veja, irmãos, como que nós procuramos uma pessoa para saber se essa pessoa é boa ou não é boa? Para onde você vai? Se eu conhecer se o cara é um homem de Deus ou não é um homem de Deus, para onde você vai? – 99,9% das pessoas vão para a rede social dessa pessoa, ver quantos seguidores essa pessoa tem. E se ele for um cara que tem um monte de seguidores, pô, pai, esse cara aí deve ser homem de Deus, olha quantos seguidores ele tem. Deixa eu falar para você, se na época de Jesus tivesse rede social, Jesus ia ter 12 seguidores no Instagram. O Instagram de Jesus teria 12 seguidores. Sabe a igreja de Jesus, Duda? Só tinha 12. E um cara ainda abandonou. E um cara ainda entregou ele. Essa era a igreja de Jesus, 12. 12. E um ainda traiu. Essa é a igreja de Jesus. Mas deixa eu falar para você, a igreja de Jesus, Duda, foi tão relevante, que aqueles 11 que sobraram, depois eles consagraram mais um lá, para completar os 12, conseguiram, em menos de 3 anos, evangelizar todo mundo conhecido daquela época. Todo mundo conhecido ali, toda a região ali de Roma, todos aqueles países em volta da Ásia. Paulo chegou até na Espanha. Aqueles 12. Depois veio Paulo, acrescentou mais um, 13, vieram outros. Mas aqueles 12. Irmãos, se nós formos buscar aquilo que os nossos olhos querem, nós já colocamos o propósito de Deus em risco. Jesus não estava buscando seguidores, cara. Jesus, numa ministração no Sermão da Montanha, com um montão de gente lá comendo e recebendo os milagres dele lá, mais de 5.000 pessoas comendo. Quando ele multiplicava pão, estava todo mundo lá comendo. Mas quando ele ia falar da verdade, o pessoal começou a ir embora. Mas aqueles 12 ficaram, aqueles 11 ficaram. E graças àqueles 11, que era uma igreja relevante, que era uma igreja que não se contaminava com o sistema do mundo, que era uma igreja que não se iludia com o que o mundo apresenta. Irmãos, o que é falado? Uma igreja que era forte, uma igreja que era firme. Aqueles caras foram cerrados ao meio. Aqueles caras foram lançados em tachos de óleo fervente. Outros foram crucificados, decapitados, incendiados. Mas o evangelho chegou a todo mundo. Porque ser relevante não se fala da quantidade de pessoas que a gente consegue colocar num ambiente, querido, mas sim do que as pessoas que estão nesse ambiente conseguem proporcionar na sociedade. Não adianta nada, irmãos, nós fazemos reuniões para muitas pessoas e é bênção. O Senhor deseja isso também, mas Ele deseja que essas muitas pessoas, quando elas saem dessas reuniões, elas manifestem essa verdade na sociedade. Que essas pessoas não venham só nas reuniões para buscar os seus interesses pessoais, mas que elas vêm para conhecer o propósito eterno do Senhor e avançar na sociedade, expandindo o conhecimento de Cristo na sociedade, revelando de fato o Senhor. O Senhor não nos chamou apenas para ser salvo, irmãos. Ele chamou para que nós, além de sermos salvos, salvasse outros. Diga para quem está do lado: que lindo, você é salvo, querido.
Dá para você salvar alguém, pelo amor de Deus? E é sobre isso que eu quero falar com você, querido. Na nova aliança tudo é diferente. Se a antiga aliança era sombra, sabe aquelas pedras que apedrejaram a família de Acã e esmagaram a família de Acã? Vamos trazer para a nova aliança. Quem que é a nossa rocha da salvação? É essa pedra que precisa nos esmagar de toda a nossa profanação, querido. Sabe o que estava acontecendo lá? Uma coisa que na nova aliança nós estamos vivendo, que a cada dia nós estamos morrendo. A cada dia essa pedra está nos apedrejando, está nos esmagando, para produzir em nós uma morte. Mas qual morte? A morte que ele mesmo experimentou. Não tem nada a ver com morte física, não tem nada a ver com sofrimento, tem a ver com uma morte do orgulho, tem a ver com uma morte dos meus desejos pessoais, de uma entrega pessoal para um propósito coletivo. Essa pedra lá, aquele montão lá, representa a pedra que Daniel lá na sua visão viu, que essa pedra vinha sobre aquela grande estátua e quebrava os pés daquela grande estátua lá de Nabucodonosor e colocava ela ao chão, simbolizando um reino. Sim, o reino de Cristo que se expandia sobre a terra. Então lá atrás, na antiga aliança, hoje quando nós trazemos para a nova aliança, é isso, querido. Se trata de nós deixarmos o Senhor nos esmagar. Porque quando o Senhor nos esmaga, o propósito individual sai, os nossos pensamentos individuais saem, aquilo que eu penso da igreja sai, aquilo que eu penso da minha família sai, e eu começo a ver aquilo que o Senhor está fazendo. Porque essa é a única pedra que pode nos abater e nos eliminar de uma vida corrompida por Adão. Querido, o velho homem, ele só tem um destino em nós. Aí vocês vão falar assim: pastor, hoje é culto domingo, é culto de... tem que pregar uma palavra evangelística. Não, mas essa é uma palavra evangelística também, irmão. É a única pedra que nós precisamos deixar, é que Cristo nos esmague. E se Ele não nos esmagar, irmãos, nenhuma profanação vai partir a partir de nós. O problema do homem não é o pecado. Por quê, pastor? Porque Jesus já venceu todos os pecados na cruz. O problema é a concupiscência, o problema é o orgulho, o problema é a natureza errada. Deixa eu só explicar um pouquinho. Cara, o pecado de Adão fez Adão ser separado da presença de Deus. Assim como Satanás foi apartado da presença de Deus pela sua soberba, Adão também foi apartado da presença de Deus. Isso foi a pior coisa para Adão. Aí Adão falou assim: mas Deus falou que se eu comesse esse fruto eu morria, mas eu não morri. Mas a morte era ser apartado da presença de Deus, perder a graça, perder a vida. A mesma coisa que aconteceu com Satanás, ele colocou no homem. Só que não foi só esse ser apartado. Quando Adão come do fruto, ele recebe uma natureza caída. E sabe qual que é essa natureza caída? A mesma de Satanás. A natureza que o homem sem Cristo tem é a mesma de Satanás. Quem está comigo? Então o que precisava? Qual que era o plano de Deus? Cara, não tem jeito mais. O homem recebeu a natureza das trevas. O homem recebeu a natureza de Satanás. O homem foi discipulado por Satanás. A árvore do conhecimento era isso, era um discipulado recebido por Satanás. Era conhecimento transferido. O homem perdeu-se a presença. Tenho que proteger ele agora, ele não pode ficar nesse jardim. Porque imagine um homem pregando a partir de Satanás, irmão. Tem um monte por aí. Imagina um homem discipulando a partir de Satanás. Pastor, por que o senhor fala isso? Porque todo conhecimento humano
Todo humanismo é satânico. Todo humanismo é satânico, porque ele entroniza o homem e distancia-se de Deus. Então Deus faz um plano, é só o meu filho agora. Então Jesus foi aquele que veio como homem, nasceu de uma mulher virgem, recebeu a adoção de um homem chamado José. E José, ele era de uma linhagem real. José era da linhagem de Salomão e de Davi. A adoção de José, Jesus foi adotado por José. E essa adoção coloca Jesus para cumprir a profecia numa linhagem real. Jesus se torna um homem de uma linhagem real, porque José era de uma linhagem real e adota. Jesus vive nessa terra, manifesta o Filho de Deus puro, morre numa cruz para matar uma natureza, para salvar toda a terra. A cruz não foi só para perdoar o meu pecado e o seu pecado, foi para acabar com uma natureza, a natureza adâmica. A cruz servia como um lugar de acabar aquela natureza. E é por isso que Paulo fala: queridos, nós estamos crucificados com Cristo. E se nós estamos crucificados, com certeza nós experimentamos a sua morte. Se nós experimentamos a sua morte, nós vamos experimentar a sua ressurreição. Sabe o que Paulo está falando? A partir do momento que nós crucificamos o Adão orgulhoso, nós temos a habilidade de ressuscitar na natureza do Cristo puro. E se nós ressuscitamos na natureza do Cristo puro, irmão, não existe mais desalinhamento na nossa vida. Sabe? A natureza adâmica, ela tem interesses. A natureza de Cristo, princípios. Sabe, o homem pode estar fazendo o bem que for, mas do coração dele ele está buscando algo em si, são interesses. Por quê? Porque parte de uma natureza adâmica. É impossível Adão pensar a partir do Senhor. Adão só tem um destino, irmão. Ele precisa ser apedrejado. E essa pedra é Cristo. Adão precisa ser apedrejado. E essa pedra se chama Cristo. E como que eu sou apedrejado? Quando eu aceito a sua cruz. Quando eu aceito o mesmo lugar. Essa pedra vem e me coloca nesse lugar. Essa pedra chamada Cristo me coloca nesse lugar. Adão vai embora. Sabe, irmãos, intenções. Em Cristo, pastor, o senhor está falando que em Cristo eu sou o homem perfeito, mas o senhor é um cara que erra pra caramba, pastor. Eu falei: sim, eu erro mesmo. Mas você conhece as intenções do meu coração? É aí que está a diferença. Em Cristo você pode cometer falhas, irmãos, mas não era a intenção do seu coração ter as falhas. Em Adão são tudo premeditado. Quem está entendendo comigo? Porque nós temos que entender que nós temos temperamentos. Um é melancólico, o outro é colérico, o outro é sanguíneo. Temperamentos que em Cristo esses temperamentos podem ser aperfeiçoados. E você pode errar nos seus temperamentos. Quantas das vezes alguém às vezes pega o pastor meio nervoso aí e ouve que não deveria ouvir? Por quê? Porque o pastor é sanguíneo. Mas você conhece o coração dele? Sabe qual a intenção do coração? É esse lugar que o Senhor fala. O problema do Adão é que ele olha para as pessoas. E o Adão está intrínseco num religioso, querido, porque ele olha para as pessoas e só enxerga o defeito das pessoas. Não consegue olhar para ninguém e enxergar a qualidade. O Adão não consegue ganhar sua casa. O Adão, o religioso, não consegue ganhar seus filhos, porque ele olha para os seus filhos e ele só aponta o defeito dos seus filhos. E ele não consegue olhar para a pessoa e falar assim: cara, quanto que Deus está fazendo em você? E isso é o problema do Adão. Ele aponta o defeito de todo mundo, mas ele não olha para si e fala assim: cara, eu preciso morrer, porque não é o problema dos outros. Eu preciso olhar para o meu irmão e encontrar Cristo nele, não o defeito. Eu tenho que olhar e encontrar os meus defeitos. Quem está comigo? Eu preciso encontrar os meus defeitos. E aí, quando isso não acontece, nada para ele serve.
a igreja não serve, o meu irmão não serve. Por quê? Porque ele olha só a partir de si. Agora olha a partir de Cristo, irmão. Quem somos nós a partir de Cristo? Você pode cometer um deslize, isso não significa que você pecou. Você pode ter respondido um irmão num dia aí que você não estava muito bem, isso não significa que você odeia o seu irmão e você quer matar o seu irmão. Porque o Senhor olha a intenção. Qual é a natureza? Jesus chegou lá no templo lá, vocês se escandalizariam então, talvez com Jesus. Jesus chegou no templo lá, chegou dando bicuda nos caras, não foi assim? Chegou virando a mesa dos caras, xingando os caras. Por quê? Porque a intenção do Senhor era mais pura. Talvez nós escandalizaríamos de ver Jesus fazendo aquilo, metendo chicote nos caras, virando a mesa, derrubando, soltando, xingando. Talvez nós hoje falamos assim: isso aí não é Jesus nada, isso aí é um Satanás puro, como falaram. Ele expulsa. Você acha que um homem de Deus devia ter uma reação dessa, assim? Porque o religioso, ele quer que as pessoas sejam uma farsa. O religioso, ele quer que as pessoas sejam uma mentira. O religioso quer que as pessoas vivam escondendo e sendo uma mentira, porque ele só olha o seu interesse pessoal. Por que Jesus virou a mesa? Porque ele estava indignado com a mentira daquele ambiente. Ele estava indignado com aquilo que as pessoas estavam fazendo. Então seu coração era o mais puro ali. Quando Jesus fala para Pedro: sai daqui, Pedro, seu Satanás, seu mentiroso, não quero você não, você me atrapalha. Jesus estava falando para Pedro que odiava Pedro? Não, ele estava só sendo sincero. Pedro, você está deixando Satanás te usar. Você é meu filho, mas você está deixando Satanás te usar. Pedro, se você continuar assim, a igreja vai continuar com 11 membros. Então Pedro, você tem que crescer, porque depois que eu for, eu vejo que a primeira ministração sua não é mais 11 membros. Você vai transformar a igreja de 11 para 3.000, numa pregação só. E foi isso que aconteceu. Uma pregação de Pedro, a primeira pregação, 3.000 pessoas. O que aconteceu na segunda pregação de Pedro? 5.000 pessoas. Jesus não estava interessado em colocar 5.000 pessoas na igreja. Mas por que Pedro, numa única pregação, conseguiu chegar a 3.000 pessoas, depois 5.000 pessoas? Porque aquele Pedro que ministrava, ele já não ministrava mais a partir de uma natureza adâmica. Aquele Pedro que ministrava já tinha matado Adão fazia tempo, e quem ministrava ali era o próprio Cristo, junto com Pedro, porque Pedro era uma só pessoa com Cristo. Esse era o Pedro, e esse é o propósito, irmãos, até que todos nós sejamos um com Ele. Até que todos nós sejamos um com Ele. Então o Senhor, Ele quer nos esmagar nessa ministração aqui, para nos levar a um lugar de entender que a minha família é a menor porção da igreja. Agora, se eu falar que nós vivemos tempos sombrios, que as pessoas são tão egoístas que elas só pensam em si, porque as pessoas vêm para a igreja, elas não querem ser um membro do corpo de Cristo, elas querem participar de uma denominação, mas não para serem o corpo de Cristo. E as pessoas são tão egoístas que elas continuam servindo ao Senhor. E se ela tinha um desafeto lá no mundo, antes ela serviu ao Senhor, quando ela vem para casa, ela continua com esse desafeto. E se algum dia esse desafeto vem para a igreja, essa pessoa sai. Vocês estão entendendo? Isso é verdade, isso é verídico, isso acontece. Porque a pessoa não crucificou, não morreu. Adão conhece Jesus, cara. Adão conhece toda a literatura de Jesus. Já pensou quem teve inimigo no mundo aqui? Levanta a mão. Já pensou no culto que vem, o seu inimigo vai sentar do seu lado aí, o que você vai fazer? Você vai fazer o que tem que ser feito? Vai abraçar ele e falar assim: irmão, você me perdoa de tudo aquilo lá, cara, mas eu estou feliz porque você está aqui agora e nós estamos caminhando para o mesmo lugar, pelo mesmo propósito. Porque o desejo de Deus é salvar todo mundo, tá?
Sabe aquele cara que te traiu, aquela mulher que te traiu, aquele homem que te feriu, aquela mulher que te feriu, aquele cara que te roubou, tudo isso. O Senhor quer salvar ele também, quer colocar ele no mesmo lugar que você está. E você não vai poder falar assim, não, ó Deus, ou ele ou eu. Você não vai poder falar isso não, Deus, ele ou eu. Aí Deus vai falar assim, nem você e nem ele, eu vou matar os dois e eu quero o meu filho, o Cristo. Você está entendendo? Ele ou eu? Não tem ele ou eu, irmão. Tem o Cristo. Sabe, quando eu olho para cada pessoa aqui, eu não estou vendo a pessoa individual, eu estou vendo o Filho de Deus sendo formado em cada pessoa, o Cristo que cada um de nós está se tornando. E quão bom seria que se os meus inimigos, eu estou falando verdade, irmão, quão bom seria se os meus inimigos da época do mundo pudessem caminhar comigo no reino, e junto a gente falar assim, ei, Satanás, velho, você perdeu mesmo. Você perdeu mesmo, porque agora nós somos nova criação por completo. Isso é ser apedrejado, irmãos. Sabe, Acã, ele esqueceu do propósito coletivo. E o que aconteceu com ele? Ele não participou do propósito coletivo. Israel foi abençoado? Foi. Israel prosperou? Teve outros, né? Mas Acã não participou. Israel sofreu? Sofreu. Imagine só, irmãos, como que ficou o clima de Israel depois de toda a família ser morta, da família de Acã. Você acha que o povo apedrejava e saía Não, irmão, não é um negócio legal. Você acha como que ficou o coração de Josué, um líder que chamou Acã de meu filho? Vocês viram aqui? Ô meu filho, por que você fez isso? Você acha que o amor de Josué por Acã era só um amorzinho qualquer? Agora olha o que o Senhor está fazendo por nós. Oh, sim. Olha o que o Senhor está fazendo pela igreja. Levanta sua mão e fala assim, eu vou orar, Senhor, e eu vou pedir, Deus, que meus inimigos sentem ao meu lado aqui na igreja. Ei, Dair, não tinha muito não, né? Só alguns, né? Então, esses aí mesmo. Você já orou por eles hoje, Dair? A gente brinca, mas é sério, irmão. Agora eu vou falar. E como que está a nossa família? Vamos voltar para a nossa família. Como que tem sido a nossa família? Como que tem sido os seus filhos? Como tem sido a sua casa? A nossa casa, a minha casa, é a menor partícula da igreja na sociedade. A sua casa é a menor partícula da igreja na sociedade. Aleluia. E é através da sua casa que as pessoas vão conhecer a igreja. Como é que você está caminhando, querido? Essa é a hora que você pode ficar de pé, irmão. Ensina
para essa noite, querido, uma noite profética. Eu quero chamar aqueles que estão dispostos a ser esmagados. Você que está disposto a ser esmagado, querido. Deixar que a pedra nos esmague. Esse é o momento de nós nos rendermos ao Senhor. E aí chegou o tempo de você permitir que o Senhor faça. A morte do seu filho experimentada por nós não é uma coisa ruim. Por muito tempo, irmãos, eu comecei a achar que a morte de Jesus que eu deveria experimentar é enfrentar problemas. Depois um dia o Senhor falou para mim: não, cara, não tem nada a ver com problema. Problema não tem nada a ver com morte. Morte tem a ver com a graça que eu acrescento. Morte tem a ver com a paz que eu acrescento em você. Morte tem a ver com a mansidão que eu acrescento em você, com o amor que eu acrescento em você. Então toda vez que eu estava com um probleminha, eu falava assim: ei, Deus, está me matando. Não era só problema mesmo, irmão. Não era morte, nada, era problema. A morte do Senhor nos leva para um lugar de pureza. A morte que o Senhor nos dá, porque eu não fico morto, querido. Jesus não ficou morto, não. No terceiro dia ele ressuscitou. E eu vou falar um negócio pra você: mesmo ele morto, ele estava fazendo grandes coisas. Ele morto, ele estava no inferno lá, derrotando Satanás e tal. Então deixa eu falar pra você, a morte não é um lugar de tristeza. A gente tem que ministrar sobre a cruz da igreja, mas parar de trazer a cruz como um peso. Tem que falar a verdade do que a cruz produz. A cruz nos produz uma alegria fenomenal, irmão. A cruz aumenta o nosso amor. A cruz aumenta a nossa visão. A cruz aumenta a nossa paixão. Por quê? Porque a partir dela, quando eu saio dela, Adão morreu. Quem ressuscita é uma nova natureza em mim, chamado Cristo. E essa natureza, ela passa a governar a minha vida. Esse amor passa a governar a minha vida. Amém? Então é interessante isso. E nessa noite eu queria chamar você aqui, que você fala assim: eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Venha pra frente aqui, vamos encerrar juntos. Encerrar juntos. Como perda comparado ao que tu tens pra mim, que o meu eu desapareça e que tu cresças, e que o meu corpo seja para te servir, até que tudo seja eu prossigo.
Senhor, eu oro aqui com os nossos irmãos, com os nossos filhos, Senhor, que estão aqui na frente, rendidos a Ti. Eu declaro agora, Pai, de uma vez por todas, Senhor, eu declaro, Senhor, oh, Shekaramalabasou que andará marabaxo, Rabaxecandalamarabasou que andará marabaxo. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, que haja uma expansão do conhecimento do Seu Filho. Arabaxou que andará marabaxo. Eu declaro sobre a vida dele, Senhor, que essas sementes, Senhor, que é o Cristo, o Filho, vá avançando em cada um, Senhor, e que haja uma expansão da revelação da Tua glória, da revelação da Tua graça, Senhor. Homens e mulheres que realmente, Senhor, eu vejo o Cordeiro e o se comprometem ao propósito eterno, Senhor. Se comprometem ao Evangelho eterno, Senhor, que está sendo expandido no mundo desde o começo. Que além de se comprometerem com o Evangelho da salvação, também se comprometerão com o Evangelho do reino. E ambos, Senhor, estarão inseridos no Evangelho eterno. Há um Evangelho que o Senhor vem discipulando a terra, vem discipulando a igreja, Senhor. Senhor, que toda a natureza, Senhor, toda a natureza herdada lá no jardim, Senhor, nós quebramos. Nós nos submetemos à Tua cruz. Nós nos submetemos a ser esmagado por Ti. Pedra angular, pedra de esquina, pedra da salvação, chegará para baixo, rocha eterna, inabalável. Eu declaro, Senhor, que os Teus filhos terão pensamentos alinhados ao mesmo sentimento de Jesus. Senhor, que nós tenhamos os mesmos sentimentos de Jesus. Que nós possamos ter os mesmos sentimentos de Jesus. Que a nossa visão possa ser a mesma visão de Jesus. Que o nosso amor possa ser o mesmo amor de Jesus. Que nós possamos estar alinhados, Senhor, ao Senhor. Que nós possamos estar alinhados ao propósito eterno, Senhor. Nós encerramos esse mês de março dentro de uma palavra de alinhamento para nós. Que a nossa edificação possa estar dentro dos padrões, Senhor, que o Senhor já estabeleceu para a igreja, Senhor. Deste lugar. Aleluia. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Aleluia. Jesus, 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 não me deixe sair deste lugar. No ambiente de glória, eu vejo o Cordeiro e o Leão. Sim, é isso. No ambiente de glória, A visão de governo do leão e a mansidão do eu cordeiro. vejo o Cordeiro e o Leão. É essa natureza que o Senhor está liberando sobre nós. Sentados na mesa comigo, meu amado, não me deixe sair deste lugar. Não vamos sair. Esse lugar é um ambiente espiritual. Sentados na mesa E nenhuma comigo, ação do meu mundo amado,
dificuldades que você enfrenta que vai te tirar desse ambiente, querido. Ambiente da mesa do rei. Aleluia. Oh, Shekarabashou, que andará marabás. Andará marabassou, que andará marabás. E o meu coração queima por ti. Meu coração queima por ti. Renova os teus filhos. Renova os teus filhos. Renova os teus filhos. Renova os teus filhos, Senhor Jesus. Renova os teus filhos. Libera sobre eles, Senhor, ânimo. Libera sobre eles força. Eu libero sobre eles cura, Senhor. Feridas passadas, traumas passados. Nós liberamos sobre os teus filhos um novo ambiente. O ambiente da tua glória. O ambiente da tua glória, o ambiente da tua presença, Senhor. Nós liberamos agora, Senhor, o ambiente da tua presença. Sim, Deus. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão. Nenhum outro violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão. Violentamente persegues e me abraças.
Escuta só um pouquinho aqui, querido. 2 Coríntios 3 e versículo 6 diz que o Senhor nos capacitou como ministros competentes de um novo pacto, ou de uma nova aliança, e que não é da letra, mas sim do Espírito, porquanto a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ele não está falando que é para você abandonar a palavra, mas ele está falando sobre um novo ambiente que nós vivemos na nova aliança. E eu preciso falar isso para o Senhor. Na hora que eu comecei a tocar nas pessoas, o Senhor começou a falar isso. Todos nós somos ministros. Você é ministro, eu sou ministro. Todos nós somos ministros. Na nova aliança, todos nós somos ministros. O que os ministros faziam dentro do templo, dentro do tabernáculo? Eles colocavam em ordem, eles ordenavam as coisas no tabernáculo. O sacerdote, ele tinha que chegar no tabernáculo antes depois que ele oferecia o sacrifício ali fora. Quando ele entrava para dentro do tabernáculo, ele tinha que colocar em ordem a mesa dos pães da preposição. Ele precisava comer daqueles pães, e aqueles pães representam a vida de Cristo que nós comemos como pão vivo que recebe, que é o Senhor. Depois disso, ele ia até o candelabro, ele limpava o candelabro, ele colocava o fogo sobre o candelabro, não podia apagar a luz ali, então ele mantinha, colocava óleo no candelabro, que representa uma vida ativa no Espírito. E depois ele ia até o altar do incenso. O altar do incenso, ele ficava antes da Arca da Aliança, na cortina que separava o santo dos santos dos santos. O altar do incenso precisava ser manutenção nesse altar o tempo todo. O incenso falava-se de adoração. Então toda hora eles colocavam um incenso novo, e o incenso tinha que queimar dia e noite. E em João 1,14 fala que o Senhor tabernaculou em nós, que no princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo habitou entre nós, e tabernaculou. Esse habitou é de tabernacular, ele morou em nós. Então na nova aliança, cada um de nós somos um tabernáculo vivo. E Hebreus fala que nós somos o tabernáculo que não pode ser construído por mãos humanas. É um tabernáculo perfeito que Cristo, sumo sacerdote, está em nós. Então cada um de nós somos ministros competentes. Ministros competentes significa que são ministros adestrados a colocar em ordem os tabernáculos. Então nós ministramos sobre outras pessoas. Então o que o Senhor está derramando aqui para nós, encerrando essa série de habilitados, Ele está colocando em você uma habilitação para colocar em ordem tabernáculos. Colocar em ordem, ministrar sobre pessoas. Então qual é o nosso papel? Quando tem alguém que está desorganizado, irmão, está sem ordem, que a adoração já foi embora, que o incenso apagou, que a luz do candelabro já apagou, que os pães da mesa já embolorou. Qual que é o nosso papel, querido? É acessar esse lugar, colocar pães e ordenar a mesa, colocar em ordem os tabernáculos. Nós somos ministros competentes da nova aliança. Nós colocamos em ordem os tabernáculos. Os tabernáculos são as pessoas. Cada tabernáculo, e a gente vai colocando em ordem, vai trazendo e restaurando de novo a unção, vai restaurando a adoração, vai restaurando o alimento, a palavra que é Cristo. Você carrega essa palavra. E uma coisa mais interessante é que o sumo sacerdote habitou em nós. E esse sumo sacerdote, só ele podia entrar no Santo dos Santos, onde estava a arca da presença de Deus. E na nova aliança, esse tabernáculo foi rasgado a cortina e deu acesso ao Santo dos Santos. E agora o sumo sacerdote habita dentro de mim, dentro de você, e nós temos a autoridade de chegar a esse Santo dos Santos. Então a autoridade nossa como ministro é organizar os tabernáculos que estão desorganizados, inclusive acessando o Santo dos Santos de cada tabernáculo e ativando cada um novamente. Eu e você temos essa responsabilidade. Esse é o propósito de Deus dentro da terra, que nós ativamos os tabernáculos, que nós restauremos os tabernáculos. E você está recebendo isso nessa noite. Nós recebemos uma palavra profética, que o Senhor dizia assim: eu vejo um povo andando, mas alguns se desgarram.
E esse povo continua andando. Não pode deixar as pessoas se desalinhar. Aqueles que se desgarraram porque se desalinharam ao propósito, nós temos que ir lá e buscá-los, porque nós somos ministros competentes de uma nova aliança. Nós conseguimos acessar os tabernáculos e resgatar os tabernáculos. O Senhor está produzindo um alinhamento de dentro para fora, nas recâmaras aqui dentro. E Ele vai ajustar os dons. Ele vai te trazer uma percepção, um discernimento para a edificação dessa construção. E o Senhor fala que nesse ambiente existe uma unção que despedaça o jugo. Então não tem peso, não tem medo. Existe uma unção liberada nesse ambiente. Amém? E à medida que você tem fome, é à medida que você vai comer. Amém? Você é ministro competente e você não vai sair daqui sem essa graça não, querido. Pastor, mas quero ir embora. Calma um pouquinho, irmão, não tenha pressa não. Vamos aproveitar o que está tudo na mesa aí. Mas você é ministro competente. Há uma graça sobre esse ambiente. E você está carregando ela, querida, para ativar tabernáculos. Você está sendo habilitado como ministro para ativar tabernáculos, cara. Tabernáculos que não adoram mais. Tabernáculos onde a adoração já parou. Tabernáculos onde a unção já secou. Tabernáculos onde o alimento já cessou, onde não tem mais pão. Você é ministro, você vai levar pão, você vai levar óleo, você vai levar adoração, você vai levar a presença que tem dentro de você. De um pai, de um irmão, como a garra de um leão, violentamente persegues e me abraças.